João IV nasceu em 1604 e faleceu em 1656. Foi o 8º Duque de Bragança e o 22º Rei de Portugal. Reinou entre 1640 e 1656. Muitos o acusaram de ser timorato, um homem sem coragem, e, no entanto, bem que se enganaram. Dom João IV, a quem chamaram o restaurador, porque foi ele quem restaurou a monarquia portuguesa. Depois de 60 anos de opressão estrangeira, foi um homem de um extraordinário bom senso. E esse bom senso acompanhou uma magnífica coragem. Grande político, grande organizador, foi um homem de uma vontade de ferro. Foi um homem que pôs ao serviço da pátria todas as suas forças e todas as suas virtudes. Lançou os cimentos que nos permitiram ganhar a Guerra da Aclamação. Foi do seu gênio que saiu uma ilustríssima dinastia. Com a Revolução de 1640, dá-se início em Portugal àquela que muitos tratadistas consideram como a terceira dinastia. Muito embora, neste trabalho, o tenhamos dividido nas 4 dinastias clássicas em que habitualmente se estuda a história da monarquia portuguesa, eu pessoalmente considero que a Revolução de 1640 marca o início da terceira dinastia dos reis portugueses, uma vez que a dinastia filipina foi uma dinastia de reis estrangeiros. E o primeiro rei dessa terceira dinastia de reis portugueses, que nós classicamente estudamos como a 4ª dinastia ou dinastia de Bragança, foi o Duque de Bragança, Dom João, 4º rei desse nome na monarquia portuguesa. Dom João IV foi aclamado em Lisboa no dia 15 de dezembro de 1640 e foi aclamado no meio do maior fervor popular, do maior patriotismo, do maior entusiasmo, da maior entrega à independência e à liberdade da pátria. Imediatamente fez um estudo da situação e viu que a guerra com a Espanha era iminente, inevitável. Então, nomeou o arcebispo de Lisboa, Dom Rodrigo da Cunha, e Dom Lourenço de Lima como ministros assistentes ao despacho e procedeu à restauração, à reparação, digamos assim, de todo o aparelho militar português que estava completamente arruinado. Improvisou uma esquadra, mandou restaurar as fortalezas de fronteira, as principais delas, Elvas, Monção, Valença do Minho, Oguela, Campo Maior, Mourão. Igualmente, procedeu ao levantamento de todo o apoio logístico de que as forças de defesa de Portugal iam necessitar. E assim, quanto mais não fosse improvisando
apareceram codelarias, fábricas de pólvora, de salitre, de armas, apareceram arsenais, apareceram as fábricas de munições e, com esse aparelho logístico, ele, de qualquer forma, ia conseguindo equilibrar o apoio tão necessário, tão vital à organização militar, como vos disse, estava destroçado. Criou também novos comandos militares que se pudessem adaptar a uma situação de guerra. Criou o cargo de Tenente-Geral da Artilharia. O Tenente-Geral da Artilharia respondia perante a Junta dos Três Estados, a Junta de Comércio e o Conselho Ultramarino. Criou os governadores das armas das províncias do Minho, do Alentejo e Algarve, da Beira, da Extremadura, de Trás-os-Montes. E todo este aparelho servia para apoiar e comandar o exército português. O exército que nascia praticamente do nada e que assentava no levantamento da nação em armas. Para isso, dividiu as províncias em comarcas e com as 25 comarcas que daí resultou, cada uma delas dividiu-as em companhias de ordenanças com o seu capitão e o seu sargento-mor. A organização dessas ordenanças tinham por base o regimento de ordenanças das ordenanças sebásticas de 1570 e era o primeiro degrau do levantamento da nação em armas. Isto porque todos os homens dos 16 aos 60 anos eram obrigados a alistar-se nas ordenanças. E era às ordenanças que se ia buscar o exército de linha, que era o ponto forte de toda a estrutura militar. Esse exército de linha era constituído por sorteio entre os filhos segundos de todas as classes, excluindo os filhos das viúvas e os lavradores. Os oficiais eram recrutados na nobreza e nomeados pelo rei. Constituía-se assim o exército de linha, que era, grosso modo, constituído por 20.000 infantes e 4.000 cavaleiros, e que, pela necessidade vital de luta pela independência, pela soberania, tinha por base o próprio povo português. Este foi o exército de que o exército de hoje é historicamente o herdeiro. Com os homens casados, os lavradores, os filhos das viúvas, formaram-se então as famosas milícias territoriais, que um dia haviam de entrar na lenda, e com o que sobrava as companhias de ordenanças. Bem, isto significava para Portugal um esforço gigantesco, tanto que para conseguir pôr esta estrutura toda de pé, as Cortes Gerais votaram um imposto extraordinário de 2 milhões de cruzados. E ninguém protestou este imposto, é extraordinário. Ninguém o protestou. E significava isto um esforço tanto mais violento, tanto mais gigantesco, quanto Portugal estava completamente arruinado. E não foi só por causa dos erros políticos da época das conquistas e dos descobrimentos, os tais fungos da Índia, que tanto reduziram o potencial da nação. Não. A política de Lerma e de Olivares era perfeitamente apontada à destruição de Portugal, a torná-lo incapaz de sobreviver por si próprio, por forma a ser facilmente assimilado como mais uma província da Espanha. Essa era, no fundo, a verdadeira política do Duque de Lerma e do Conde-Duque de Olivares. Assim, a indústria era inexistente, o tesouro estava esgotado, a agricultura resumia-se a umas magras corelas, o arroteamento de umas magras corelas, a população não chegava a 1.500.000 habitantes. Havia uma imigração enorme para o Brasil, o aparelho militar estava destroçado, completamente destroçado. E este era o cenário que o Portugal restaurado apresentava em 1640. Era, portanto, um cenário perfeitamente adequado
para todos aqueles que, no fundo, queriam entregar de novo Portugal à Espanha, aqueles que consideravam que Dom João IV era um usurpador. Ainda hoje, quando nós fomos a Ceuta, encontramos opiniões que dizem que Dom João IV era um usurpador e que eles são os portugueses que se mantiveram fiéis à dinastia filipina. Aquilo que eles chamavam a legitimidade filipina, uma legitimidade perfeitamente discutível, mais indefensável. E aqui, na altura da restauração, pois havia muitos que apoiavam essa falsa legitimidade. E onde é que eles se encontravam mais concentrados e até escondidos? Alguns no meio da alta nobreza, no alto clero e na alta burguesia. Porque a Revolução de 1640 era apoiada pela esmagadora maioria da alta nobreza, a esmagadora maioria da alta nobreza, a totalidade da nobreza rural, a quase totalidade da burguesia em todas as suas classes e o povo das aldeias, das cidades. Esse Portugal eterno, esse Portugal sagrado, esse Portugal com 5 séculos de independência, esse Portugal que tinha lutado bravamente pela sua identidade, pela sua realidade histórica, esse estava com Dom João IV e com a restauração. E disso não há dúvidas nenhumas. Era o Portugal messiânico, o Portugal que acreditava nas cortes de Lamego, o Portugal sebastianista, digamos, o Portugal que acreditava no milagre de Ourique. E era esse Portugal que alimentava todo este esforço. E era esse Portugal para o qual olhava a nossa diplomacia, que esperava o auxílio dos inimigos da Espanha, que, aliás, tinham prometido esse auxílio. E por isso Dom João IV encaminhou todo o esforço de negócios estrangeiros para a França, para a Inglaterra, para a Holanda. Mas, fundamentalmente, tentou a Santa Sé. A Santa Sé em Roma, onde teve um trabalho extraordinário, embora gorado, Dom Miguel de Portugal, Bispo de Lamego. Era na altura capital, tal era a força da Igreja Católica na Europa Católica do século XVII. O reconhecimento de Portugal pela Santa Sé. Urbano VIII era o Papa. E Urbano VIII estava perfeitamente subordinado aos interesses dos Áustrias. Estava acovardado perante a força da Espanha. E era, no que diz respeito a Portugal, um joguete na mão do Marquês de Los Vélez, que era o embaixador de Espanha junto da Santa Sé. Pois Dom Miguel de Portugal, o Bispo de Lamego, que era um misto de eclesiástico e mestre de espada preta, que tão rápido era a dizer de cor uma missa de pontifical, como a desbaratar em duelo 3, 4, 5 sicários do Marquês de Los Vélez, como fez nas ruas de Roma. Tudo tentou Dom Miguel de Portugal para ser recebido pelo Papa. Nunca conseguiu ser recebido pelo Papa. Esquecia-se de Roma de tudo o que devia a Portugal na propagação da palavra de Cristo pelos 4 cantos do mundo. Mas, quando a notícia do 1º de dezembro chegou a Madrid, Olivares, tomado de raiva, tomado de ódio, mandou imediatamente prender os portugueses que se encontravam em Espanha. E dirigiu toda a sua raiva contra Dom Duarte de Bragança, irmão do Duque de Bragança, e que se encontrava, como bem se recordam, a servir no exército de Fernando III da Alemanha. Consideravam que Dom Duarte de Bragança era um trunfo extraordinário na mão dos revoltosos portugueses, pela sua capacidade de liderança, pela sua categoria como militar, pela forma como levava atrás dele os homens no campo de batalha, com provas dadas nos campos de batalha de toda a Europa. Foi um português, traidor, renegado, Dom Francisco de Melo, quem prendeu Dom Duarte de Bragança. E prendeu porque Dom Duarte de Bragança não foi avisado a tempo do 1º de dezembro. Ele que tinha exigido ser avisado a tempo, que queria participar na revolta, mas queria estar longe na altura para não interferir com o caminho do seu irmão para o trono português. Exigiu ser informado
exigiu estar presente, exigiu participar e mais, exigiu partilhar o destino daquela revolução, fosse ele qual fosse. Era secretário de Estado Francisco de Lucena e não mandou a tempo o aviso do 1º de dezembro para Dom Duarte de Bragança. Propositadamente, inocentemente, por pura incompetência, sabe Deus. A verdade é que Dom Duarte de Bragança foi preso, desgraçadamente preso por um português renegado e traidor, Dom Francisco de Melo, como vos disse, sofreu um calvário e acabou por morrer nas masmorras do Castelo de Rochete, em Milão, no dia 3 de setembro de 1649. E se há alguém a quem a pátria deva uma reparação um dia, nem que seja com uma paraceta, é a Dom Duarte de Bragança, que recusou sempre, no meio de todos os sofrimentos, no meio de todos os enxovalhos, renegar a causa porque estava pronto a dar a vida e deu-a por ela. Mas este Francisco de Lucena, figura curiosa de secretário de Estado, viu-se envolvido, em 1641, numa conspiração. O móvel da conspiração era assassinar Dom João IV e devolver o trono de Portugal a Filipe de Espanha. Envolvidos estavam o Marquês de Vila Real, Conde de Armamar, o Arcebispo de Braga, um rico burguês chamado Pedro Baeza, Lourenço Paes de Carvalho, o Conde de Valderreis, o Bispo de Malaca. E todos eles foram condenados à morte. E foram executados no cadafalso do Rossio, como vulgares traidores à pátria que o eram. E o Duque de Caminha acompanhou-os no cadafalso. Não tinha traído ninguém, não estava metido em nada, tinha recusado participar naquele crime de lesa pátria, mas não o denunciou. E é curioso que Francisco de Lucena foi quem mais se bateu pela condenação e execução do Duque de Caminha. Mas Deus escreve direito por linhas tortas. Pouco depois, descobria-se correspondência secreta de Francisco de Lucena com a Espanha, favorecendo os interesses da Espanha. Para quê? Para salvar um filho que estava preso em Madrid. Muito se deve ter lembrado Francisco de Lucena do Duque de Caminha. Em todo o país cresciam as suspeitas. E essas suspeitas iam vitimar portugueses de grande patriotismo. Foi o caso de Matias de Albuquerque, à altura, o governador das armas da província do Alentejo, e que aqui em Elvas e em toda a raia alentejana enfrentava o exército espanhol do Marquês de Monterrey. Sabia Matias de Albuquerque da superioridade militar do inimigo e, por isso, recorreu à defensiva. Defendeu toda a fronteira contra os ataques que aqui foram lançados, sobretudo entre 1641 e 1643. Aqui se cobriu de glória e aqui teve Portugal a sua primeira baixa na Guerra da Aclamação. Foi em Elvas, durante a sua heroica defesa, o soldado Roque Antunes, um humilde elvense. Quando o Marquês de Monterrey lançou o ataque contra Olivença, Matias de Albuquerque defendeu brilhantemente aquela cidade. Foi acusado na corte de ser demasiado defensivo, de não querer assumir a ofensiva.
retiraram-lhe o comando e prenderam-no no castelo de São Jorge. Nessa altura, começavam-se a distinguir, nos plainos alentejanos, os nomes lendários de Nuno de Mascarenhas, Dom João da Costa, Dom Francisco de Sousa. Esses generais que, com André de Albuquerque, levaram o nome de Portugal, o seu amor patriótico, o seu fervor pela liberdade e pela independência, a alturas raras vezes alcançadas ao longo de toda a nossa história. Foi aqui no Alentejo que, sob o comando de Dom Juan de Garay, os espanhóis quiseram exercer o seu esforço de guerra contra Portugal. Havia teatros secundários, o caso do Teatro do Minho, o caso do Teatro da Beira. No Teatro da Beira distinguia-se, acima de todos os generais que ali se batiam, Dom Sancho Manuel. Tomou Elche, atingiu o Val da Mula, venceu o sucessor do Duque de Alba. No Minho, na região de Monção, distinguiu-se a mulher do Conde de Castelo Melhor, a heroica Dona Mariana de Lencastre, que com as mulheres de Monção defendeu contra o ataque dos espanhóis. Também em Escalhão, na Beira, as mulheres se defenderam do ataque de Dom João de Alarcão. Em 1643, no fim de 1643, Dom João IV decidiu vir ao Alentejo. Com ele trazia Matias de Albuquerque, que tinha sido preso no Castelo de São Jorge por não querer aqui passar à ofensiva. Depois da derrota dos franceses em Rouqueroy em 1643, muito provavelmente era a altura escolhida para se passar à ofensiva no Alentejo. E passou-se à ofensiva no Alentejo. Dom João da Costa, Dom Nuno de Mascarenhas, Dom Francisco de Sousa lançaram-se sobre Alconchel, sobre toda a região que vai até Valverde de Leganés. Mas, em maio de 1644, que Matias de Albuquerque, no comando do exército português, entra na província de Badajoz, chega cerca de Lobão, no caminho de Mérida, e ali, na aldeia de Montijo, enfrenta o exército espanhol comandado pelo Marquês de Torrecusa e pelo Barão de Molhinga. A vitória de Montijo, em 26 de maio de 1644, é uma das páginas de glória da história da Guerra da Aclamação. É um ponto de arranque para a vitória portuguesa. É o ganhar de confiança, essa confiança que nos faltava num exército que estava a ser reestruturado, num exército que estava a ser reorganizado e que assentava fundamentalmente na força popular. Depois da vitória no Montijo, tudo se modificou. No Minho e na Beira, os espanhóis entraram em defensiva. E aqui retiraram também. Foram para Badajoz. Ficaram ali, à espera, para ver o que ia suceder no passo seguinte da guerra no Alentejo. Também, naquela primeira fase da Guerra da Restauração, o clero se tinha batido sob a bandeira da pátria. Os frades de Vila Nova da Cerveira resistiram heroicamente a todos os assaltos do exército comandado pelo cardeal Spínola. Mas as invejas e os ciúmes também começaram a criar brechas na estrutura militar portuguesa. E não só isso. A indisciplina, que era paralela à extraordinária coragem de João Mendes de Vasconcelos, quase que nos fazia perder a Batalha de Telena. O comportamento
desse grande capitão, porque foi um grande capitão, João Mendes de Vasconcelos, em Telena, levou a que aquilo tudo acabasse numa batalha indecisa e, a par das resistências em Castelo Branco e em Viseu, Telena marcava o fim da primeira fase da Guerra da Aclamação. Ora, essa primeira fase da Guerra da Aclamação estendeu-se também ao Império. Já flutuava a bandeira nacional na Madeira, na Guiné, em Cabo Verde. Mas era no Brasil que o grande confronto se ia dar e contra a Holanda. É curioso, nós estávamos em paz com a Holanda na Europa e continuávamos em guerra com a Holanda na vastidão do Império. Era uma situação que, enfim, era resultante, eram as sequelas dos 60 anos da ocupação espanhola e da ambição holandesa de nos substituir no comércio imperial, quer no Ocidente Atlântico, quer no Oriente. No Brasil, tinham-se revoltado na região de Pernambuco heróis, grandes heróis da nossa presença naquelas terras. André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira, um africano, Henrique Dias, e um índio, António Filipe Poti, o Camarão, lideravam um grande movimento de guerrilha quando era governador no Brasil, o Marquês de Montalvão. E esse grande movimento de guerrilha venceu o general Osse, um holandês, na Batalha de Tabocas, que foi, por assim dizer, uma grande rede de emboscadas montada na região de Tabocas e que venceu os holandeses. Os holandeses incrementaram a sua pressão naquela região, eles que dominavam Pernambuco, Bahia, Sergipe, Maranhão, e só acabaram por ser vencidos de uma forma definitiva, quando a coroa, abandonando o ducado, o estatuto de quase aceitar a guerra no Brasil contra a paz na Europa. Reparem, a paz na Europa, os holandeses chegavam a vir reabastecer de sal a Setúbal e estavam em guerra connosco no Brasil. Isto é uma coisa que a mim custa-me um bocado a compreender, mas enfim. Quando a coroa, abandonando esse estatuto quase de neutralidade na Europa e guerra no Brasil, decidiu mandar para comandar as tropas que estavam no Brasil, para comandar o levantamento brasileiro, Dom Francisco Barreto de Menezes. E Dom Francisco Barreto de Menezes venceu os holandeses em duas grandes batalhas. As batalhas de Guararapes, Fonskop, em abril de 1648, e Vondenbrink, em fevereiro de 1649. E essas duas batalhas de Guararapes, que são duas grandes vitórias portuguesas, juntamente com as derrotas que os holandeses iam tendo na sua guerra contra a Inglaterra, levaram os holandeses a abandonar o Brasil em 1654, depois de terem capitulado na planície de Taborda. No entanto, a força da Holanda era tanta que só em 1661 é que, graças à regência de Dona Luísa de Gusmão e à ação diplomática de Dom Francisco de Sousa Coutinho, se conseguiu chegar a uma paz com a Holanda relativamente ao Brasil. Uma paz que, enfim, foi um bocadinho humilhante para Portugal, porque tivemos que pagar 4 milhões de cruzados pelos danos que tínhamos causado aos holandeses. Mas, enfim, a situação no Brasil ficava resolvida. Também em Angola as coisas não tinham corrido muito bem aos holandeses, antes pelo contrário. Angola, nessa África onde Mazagão, onde Tanger tinham dado voz por Portugal, Moçambique tinha dado voz por Portugal, mas Ceuta se tinha mantido fiel à causa de Filipe IV de Espanha.
ainda tem piada que ainda hoje há muita gente em Ceuta que diz que eles são os portugueses que se mantiveram fiéis aos Áustrias. Em Angola foi Salvador Correia de Sá quem, em 1648, atacou Luanda e, apesar de repelir no seu ataque a Luanda, ficou surpreendido quando os holandeses pediram para capitular. E ele aceitou, claro, e Luanda foi libertada. Também nos Açores, chegava a vez agora de Francisco Ornelas da Câmara libertar a terceira dos espanhóis. Portanto, estávamos numa vaga, digamos, de vitórias portuguesas. E no Oriente, onde Macau tinha içado a bandeira nacional, no Oriente as coisas não corriam nada bem. Mas aí escreveu-se talvez a página mais brilhante de toda a epopeia. E sem dúvida também uma das páginas mais brilhantes de toda a história militar portuguesa. A ilha de Ceilão tinha sido objeto de ataques sucessivos de holandeses e nativos. Durante anos e anos e anos, nós fomos perdendo tudo quanto tínhamos em Ceilão. Restava-nos Colombo. E Colombo sofria ataques sucessivos há 15 anos, quando a Praça de Colombo, comandada por um humilde soldado, João Rogado, recebeu o novo capitão-general, digamos, novo governador, Dom António de Sousa Coutinho. Isto era no mês de agosto de 1655. Era governador da Índia, Mascarenhas homem. Mas Colombo estava muito distante da Índia, estava isolado, não tinha socorros de ninguém. Dom António de Sousa Coutinho chegou. Ele, Dom Francisco Melo e Castro, eram dois velhos guerreiros do nosso Império. Com João Rogado, constituíam, por assim dizer, o comando daquilo que ali nos restava em Ceilão. Logo no mês de setembro, 3.000 holandeses e 20.000 xingalás do Rajá de Candia foram pôr cerco a Colombo. Ia-se escrever uma página memorável da nossa história. Comandava os holandeses o general Hughes e queria tomar Colombo o mais rapidamente possível. Foram lançados vários ataques no mês de outubro e no mês de novembro, em 12 de novembro, um ataque geral a Colombo. Colombo tinha os seus muros arruinados, a guarnição que lá estava não chegava a 300 homens, 1.200 e pouco habitantes. Era uma presa fácil, mas uma presa fácil que resistia heroicamente. E de tal forma a resistência era heroica, que apesar das condições de rendição oferecidas pelos holandeses, Dom António de Sousa Coutinho decidiu resistir até ao fim. Era a teima de um herói contra a teima dos que queriam conquistar aquele resto do Império Português naquela região. Os holandeses mandaram içar a bandeira azul. Guerra total. Até ao fim, até ao último homem. E os portugueses continuavam a resistir. É extraordinário, não tinham qualquer socorro. Mal tinham que comer, mal tinham que beber, mal tinham munições. E entrou 1656. E passou janeiro. E passou fevereiro. E os portugueses resistiam. E cada vez aumentavam mais as forças de cerco. E cada vez diminuíam mais as forças da resistência. É fantástico como, agarrados às pedras, praticamente defendendo-se à arma branca em combates de corpo a corpo, os portugueses levaram a resistência de Colombo até ao mês de maio. E em 12 de maio de 1656, Colombo acabou por cair. Caiu
com todas as honras de guerra, e de dentro daquele emaranhado de pedras, a comerem carne podre, a beberem, sabe Deus, o que podiam, saíram 93 homens com 2 velhos à frente. E saíram com as suas bandeiras esfarrapadas, desfraldadas ao som das caixas de guerra, com todas as honras de guerra. António de Sousa Coutinho tinha escrito nas pedras de Colombo, talvez o maior feito de armas da história militar do Império. Em 1647, os espanhóis cozinharam com alguns traidores portugueses, porque havia traidores portugueses, cozinharam em Madrid um atentado contra Dom João IV. Estava planeado para o dia da procissão do Corpo de Deus em Lisboa. O local do atentado era onde hoje está a Rua dos Fanqueiros. E encarregaram de assassinar Dom João IV Domingos Leite Pereira. Este atentado foi descoberto a tempo, e Domingos Leite Pereira foi executado precisamente no sítio onde o atentado estava preparado. Em 1648 assinou-se a Paz de Westfália. E a Paz de Westfália libertou muito os espanhóis para virem contra Portugal. E eles mandaram contra o Alentejo um dos seus melhores generais, o Duque de Saint-Germain. Governava então as armas do Alentejo Dom João da Costa, que tinha ido substituir o Conde de São Lourenço. E os portugueses, agarrados à guerra defensiva naquela altura, o auxílio inglês era muito problemático, porque havia todo o problema na Inglaterra, que levou à morte de Carlos I, à subida ao poder de Cromwell. E os portugueses tinham que se agarrar à guerra defensiva, não tinham outra solução. Mas mesmo assim, um dos capitães de Dom João da Costa, André de Albuquerque, que era um extraordinário cavaleiro, fez uma incursão que ficou famosa e foi apanhar a Oliva de Mérida e pôs os espanhóis em respeito. Uma incursão daquele tamanho, para quem tinha pouca força, significava um certo desespero aliado a uma grande coragem e uma grande capacidade. Mas a capacidade ofensiva portuguesa era muito pequena. Ora, isso não foi percebido pelo príncipe herdeiro Dom Teodósio, que dizem que, muito empurrado pelo padre António Vieira, foi ao Alentejo para, com a sua presença, levar Dom João da Costa a assumir a ofensiva. Dom João da Costa dizia que a ofensiva não era possível, militarmente não tínhamos capacidade. E Dom Teodósio insistiu. Ele levava na cabeça aquela célebre frase do padre António Vieira: ele há tempos em que a justiça da espada é muito mais importante do que a espada da justiça. Mas aqui a estratégia sobrepunha-se a tudo. E Portugal realmente não tinha força para passar à ofensiva. Dom João IV soube e não gostou e mandou-o chamar, repreendeu-o. O príncipe Dom Teodósio estava muito doente, ficou muito triste, faleceu em 1653. Deixou Portugal numa situação difícil, porque foi jurado herdeiro da coroa o infante Dom Afonso, com todas as suas limitações. É curioso que, em 1649, a Espanha estava cansada de guerra, quis fazer a paz com Portugal. E as condições dessa paz, claro que não foram aceitas pelos portugueses, eram estas. Dona Catarina, a infanta Dona Catarina, casaria com Dom João da Áustria, bastardo de Filipe IV. E Dom João da Áustria e Dona Catarina herdariam a coroa de Portugal e Dom João IV ficava com o Brasil. É claro, os portugueses não aceitaram.
intensificava-se o esforço diplomático português. A França de Mazarino pedia-nos para aumentar o nosso esforço de guerra contra a Espanha, mas isso na altura não era possível. A Santa Sé, com os papas temendo profundamente o poder dos Áustrias, continuava sem reconhecer a realeza de Dom João IV e fê-lo com Urbano VIII, Inocêncio X e Alexandre VII. A Holanda, essa, estava em paz connosco na Europa, mas em guerra connosco no ultramar. E quanto à Inglaterra de Cromwell, as nossas relações com eles não eram as melhores. No Brasil, os bandeirantes continuavam a internar-se cada vez mais e mais na selva à procura de ouro e de pedras preciosas. No Brasil, onde a Companhia de Jesus tinha iniciado um trabalho gigantesco em prol dos índios. Em Lisboa, a 6 de novembro de 1656, falecia Dom João IV, o restaurador, o fundador da dinastia de Bragança. E está aqui, sepultado no panteão dessa mesma dinastia, em São Vicente de Fora, em Lisboa. Dom João IV foi um grande rei, muito maltratado pelos historiadores liberais, mas um grande rei. Foi um homem que enfrentou a situação que conduziu à Revolução do 1º de dezembro de 1640, enfrentou-a corajosamente e com um extraordinário bom senso. Acabou por ser o motor de uma revolução, quando o queriam acusar de ser pusilânime e de não querer entrar nela. Foi um homem que, com a sua capacidade, preparou Portugal para a guerra. Com a sua capacidade, deu dimensão à diplomacia portuguesa. Bateu-se em diferentes teatros. Na Europa, no Oriente, na África, na América do Sul. Deixou as raízes da vitória. Fundou uma brilhante dinastia. Os ataques que lhe são dirigidos são profundamente injustos. Vamos iniciar uma dinastia que lhe é muito cara, a dinastia de Bragança. A terceira dinastia, como muitos autores lhe chamam, uma vez que o período dos reis estrangeiros, muito embora se considere classicamente a terceira dinastia portuguesa é a dinastia de Bragança. E Dom João IV é o fundador da dinastia de Bragança, o restaurador da coroa portuguesa, ou da coroa na cabeça de um português, e um homem que caracterizou a sua governação pelo esforço na defesa e pela afirmação da dinastia na repressão à traição do Marquês de Vila Real. Estes dois pontos, para mim, são capitais no reinado de Dom João IV. E eu pergunto se o Sr. Dom Duarte está de acordo com estes dois pontos ou se quer acrescentar mais qualquer coisa à sua análise sobre Dom João IV. Acho que a diplomacia internacional de Dom João IV foi muito interessante. Ele, de facto, conseguiu, saindo de uma situação enfim, muito insegura, com os países muitas vezes a não quererem entrar em conflito com a Espanha, e fez um esforço fantástico para o reconhecimento internacional da independência de Portugal, nomeadamente com o casamento da filha Dona Catarina de Bragança com o rei Carlos II de Inglaterra e com todas as missões diplomáticas enviadas aos Países Baixos e a várias zonas do mundo.
Da parte da preparação de Portugal para a guerra, Sr. Dom Duarte, Portugal na altura tinha escassamente 1.500.000 habitantes. Estávamos despovoados. Tinha havido uma migração em massa para o Brasil. Conseguiu o Sr. Dom João IV levantar um exército de 20.000 homens, além das ordenanças e das milícias. Eu considero esse esforço, e uma esquadra, considero esse esforço extraordinário, a reparação das fortalezas de fronteira, tudo. O Sr. Dom Duarte podia-me dizer a sua opinião sobre realmente o esforço que foi para Portugal, o esforço que representou a defesa do reino contra uma guerra iminente? Vê-se aí que uma das características que nós temos é que muitas vezes no dia a dia somos um bocado descuidados das coisas que não têm muita urgência, vamos deixar para as decisões, procrastinamos as decisões, mas quando há uma altura de emergência, quando há uma altura de crise, somos capazes de fazer coisas extraordinárias. E isto continua hoje, esta qualidade e este defeito. Neste caso, realmente, o povo todo sentiu-se motivado, profundamente mobilizado para preservar a liberdade e conseguiu com este esforço. Isso foi tudo feito por voluntários, por gente que obviamente não foi paga pelos serviços que prestou, não é? Até porque não havia muito dinheiro. Não havia nada. Não havia nada. Mas, Sr. Duarte, por outro lado, houve uma conspiração que foi dirigida pelo Marquês de Vila Real, a conspiração de 1641. O Sr. Dom Duarte acha que essa conspiração estava enraizada, de alguma forma, numa sociedade acomodatícia que ligava mais ao seu bem-estar do que à independência e à liberdade da pátria? Creio que foi mais um grupo de pessoas que, de facto, tinham eles, então, os seus interesses ligados a Madrid e que acharam que tinham muito mais a ganhar com o regresso da união entre as duas coroas do que com a independência. Sempre há uma percentagem de portugueses que estão dispostos a vender o país em troca de alguns benefícios, muitas vezes benefícios fictícios, não é? Vemos isso hoje em dia também, não é? Pessoas que não se importam com o país desde que ganhem alguma coisa. Infelizmente, é um facto da vida com quem temos que contar. Foi uma revolução, foi uma mudança do status quo em Portugal e, no entanto, houve a preocupação, mesmo com as arcas vazias, mesmo com o nosso poder militar destroçado, de salvaguardar o Império. Houve uma reação curiosíssima e muito sintomática em São Paulo, onde havia uma grande quantidade de espanhóis que estavam lá e, em desespero de causa, decidiram aclamar o Salvador Bueno para rei do Brasil. Fizeram uma grande festa, com muitos vivas, para o aclamar como rei, enquanto essa multidão organizada gritava pelo rei Salvador Bueno, ele gritava por Dom João IV. Até que finalmente desistiram. Mas o Salvador Bueno é antepassado de muita gente no Brasil, até do famoso deputado monárquico António Henrique Cunha Bueno.